Oi, gente! Hoje a gente está aqui no nosso canal com um convidado super especial, que é o Alisson Gonçalves. Oi, Alisson, seja bem-vindo. Boa tarde, Carlinhos. Obrigada pelo convite, né? Ele é massoterapeuta e apresentador do programa Saúde Emocional da Rádio Minas. E hoje a gente vai falar de um tema bem legal, que é a massoterapia aliada ao estresse, que faz parte da rotina de todo mundo hoje, né? Eu acredito que 99%. Infelizmente, né, cara? Com certeza. Aí por isso que a gente convidou ele para falar um pouquinho de saúde emocional, para ver o que a gente pode fazer para ficar melhor, né? Para estar de bem com a vida, né? Para não deixar que o estresse atrapalhe o nosso dia, atrapalhe a nossa vida. Você fez algumas perguntas, cara? Fiz. Eu queria deixar uma assim na hora que você quisesse fazer o seguinte: o que é felicidade? O que é felicidade? É até um tema que a gente pode tratar aqui depois. E aí a gente vai, no decorrer da conversa, a gente explica o porquê dessa pergunta, né? Tá, então tá bom. Então vamos lá. Primeiro, vamos falar o que é a massoterapia, na verdade. Cara, a massoterapia é uma terapia com a mão. Até masso vem de amassar. Então, assim, até os benefícios da massagem, ela é muito desse amassamento, vamos dizer assim. Porque aí você tem você tem um fluxo sanguíneo que aumenta muito, você tem a desintoxicação da musculatura. Então tudo isso vem do amassamento, que é esse movimento da massagem, que é o apertar mesmo, que é soltar a musculatura. Então é mãos e terapia. Mãos e terapia. Então, por exemplo, o que diferencia muito de outras técnicas que envolvem equipamentos e tudo, a massoterapia ela só tem a função, só existe os benefícios por ser uma massagem com as mãos. Sim. 100% com as mãos. Então, na hora que entra algum tipo de equipamento, já perde o sentido da massagem. Entendi, porque ela também é uma coisa energética. É uma coisa energética, justamente. Então, assim, você tem os pontos de bloqueio de energia, que esses pontos eles são ativados, né, e desbloqueados com a mão. E esses pontos, eles têm número? Existe um número de pontos? Por exemplo, você tem pontos específicos de energia que você trabalha energeticamente ou não? Existe o seguinte, existe um mapa. Ah, sim. Né? Então, assim, eu já pego a pessoa, eu já sei mais ou menos onde estarão os pontos, vamos dizer assim. Mas no decorrer do dia, né, por exemplo, existe uma individualidade, né, em relação aos pontos de tensão. De cada pessoa. De cada pessoa. Por exemplo, às vezes a pessoa ela trabalha com o computador, né? Ou então às vezes a pessoa trabalha como motorista, mas, né, então existe uma individualidade nesses pontos de tensão. Tá, e a pessoa ela pode te procurar, por exemplo, achando que está com alguma dor muscular ou com algum outro sintoma, e talvez ela pense que foi em função de algum exercício, algum movimento, e na verdade pode ser que não. Geralmente é o seguinte, os pontos de tensão eles são acumulados. Então, geralmente a gente pensa o que eu fiz no dia anterior. E esquece que pode ser resultado de semanas, ou de meses, ou de anos. De estresse. De estresse, porque o estresse ele é acumulado em uma forma de tensão também. Né? Por exemplo, o estresse, vamos falar do estresse, o físico do estresse, os sintomas físicos do estresse. O estresse ele existe para proteger o ser humano. Então, às vezes a gente acha que o estresse é uma coisa só do mal. Quando a gente estressa, é um sinal de que a gente vai para um combate. Por exemplo, se no trânsito a 120 km por hora, é melhor você estar estressado que você estar totalmente relaxado. Porque ele te deixa mais racional. Aguçado. Ele aguça os sentidos. Ah, sim. De atenção. Né? De atenção, pupila dilatada, né? Artérias dilatadas, aquilo tudo serve para proteção do ser humano. É o sentido de luta ou fuga. Você está na luta, isso é importante. O que acontece é o seguinte, cara, aquilo tem um efeito físico muito grande, que existe a musculatura ela se contrai com aquilo tudo. E às vezes, na hora que abaixou a adrenalina, não volta ao normal. Sim. Aí então aparecem as dores. Aparecem as dores, né? Incômodos. E geralmente o que está acontecendo hoje, até foi bom a gente tocar no assunto do estresse, é que as pessoas vão para casa, né? Aí chega a hora do descanso
e aquela adrenalina, aquele estresse continua. Então não para. Uhum. E aquilo vai afetar o sono. Né? Sim, Aqueles, dia a dia, né? O A dia pessoa, a dia. tipo, hora nenhuma ela desliga, ela não faz um relaxamento, né? Isso. Uns minutinhos de nada. Assim, Isso, a massagem ela entra nessa hora. É a hora da gente tirar um tempo pra gente, da gente, né, saber que é importante, né, a gente se desligar pra gente voltar ao normal, né, cara? Sim. A massagem ela entra muito na oração, na meditação, tá englobado isso tudo. É porque hoje em dia a gente vê falar muito em meditação, né, dos benefícios da meditação, justamente disso que a gente está falando, de dar uma pausa, dar uma respirada, né, e ficar consigo mesmo. Consigo mesmo. Aí eu posso até te interromper um pouco e falar da felicidade. A felicidade ela é o seguinte, o que é felicidade? É a gente estar de bem com a gente mesmo. Independente de onde você estiver, independente da cidade onde você estiver, é você se olhar no espelho e se sentir bem. Né? E então, eu acredito, te interrompendo também, eu acredito que muita gente tem essa dificuldade também de estar consigo mesmo. Né? O mundo, né, o mundo que nós vivemos hoje, o mundo material, ele faz isso com as pessoas. Ele dá uma sensação de que eu só serei feliz se eu tiver algo. Sim. Né? Se eu tiver na moda, se eu tiver... Isso tudo faz parte, né? Claro que assim, a gente quer trocar de carro, a gente quer ter uma roupa bonita, isso é o contexto. Isso é o contexto, né? Isso faz parte do contexto. Mas isso não pode ser tudo. Uhum. A raiz da minha felicidade não pode estar ligada a isso. Uhum. Né? Senão, se eu não trocar meu carro, eu não vou estar feliz. É tudo aquela história, eu preciso emagrecer, eu preciso depois que eu formar, depois, e as pessoas vão prolongando isso. E a vida vai passando. Eu nunca vivo um momento, né? Eu nunca vivo hoje. Eu estou vivendo uma porcentagem grande do meu tempo no passado, eu vivo uma porcentagem maior ainda do futuro e não vivo hoje. Não vivo só por hoje. Existem as terapias do só por hoje, né? Que é no ar, a gente... Ver tanta coisa de ajuda e né? Forçando as pessoas a viverem realmente o presente, que é o que a gente tem hoje. É o que a gente tem de concreto, de realidade, é o que a gente tem. Sim. Legal. E, por exemplo, voltando a falar um pouquinho da massoterapia, ela pode ser indicada para qualquer pessoa? Tem alguma contraindicação? Existe as contraindicações da massagem terapêutica. Ela é para pacientes que têm câncer. Uhum. A gente não estimula a circulação e a drenagem, né, que ocorre na massagem. Você tem pessoas com estado febris, né, você não pode fazer a massagem. E na gravidez até os 3 meses. E quais são as 3 contraindicações da massagem? Tá, então feridas abertas também, né? A gente porque não vai pode massagear, né? As lesões da massagem, ela pode ser trabalhada na massagem, mas depende da lesão. Se tiver lesão, o ideal seria encaminhar para o médico, encaminhar para o fisioterapeuta para depois fazer um trabalho secundário. Sim. Existem diferenças técnicas de massoterapia? Existem diferenças em técnicas de massagem, mas todas seguindo o mesmo caminho. O mesmo objetivo. O mesmo objetivo, que é o relaxamento e o desbloqueio desses pontos de energia. Tá. E quais são os pontos no nosso corpo que ficam mais sobrecarregados de estresse? Existe isso, assim, os pontos que são mais tensos ou que mais sobrecarregam? Existe. Vamos tirar uma lição de nós mesmos, né, cara? Você tá adepta à academia, né? Tô malhando pra caramba. Tá malhando, tá, cara? Então, o que acontece? Existe uma que é o trapézio. Ah, tá. Né? O que acontece, aí vamos voltar no estresse. O corpo entende, né? Atenção é o seguinte, o seu corpo tentando te proteger. Uhum. O que ele vai fazer? Ele vai proteger as áreas mais vulneráveis. Qual a área mais vulnerável? Coluna. Ah, sim. Pescoço. Uhum. Então ele vai te segurar. Travar. Ele vai te travar. Geralmente o trapézio é uma coisa que a gente luta muito na academia para mostrar que o trapézio ele é importante como qualquer outro músculo. Uhum. A gente deixa ele muito de lado. Uhum. Então é uma musculatura, além de ser mais difícil de trabalhar, uma musculatura meio esquecida, né, no nosso meio. Por isso que eu já fiz alguma vez, aí tem alguns nódulos, né? Os nódulos são formados, porque além de todo o movimento que a gente faz no cotidiano, de pegar alguma coisa, a tensão, ela realmente costuma se acumular muito nessa região. Eu acordo todos os dias, não só
É claro que eu acordo todos os dias, graças a Deus. Mas de manhã eu fico muito. Eu sempre viro assim e estalo assim dos dois lados, do meu pescoço, para um lado e para o outro. Já sente que essa é uma área mais vulnerável mesmo, né, cara? E a segunda, qual que seria? Ou permanece assim? Aqui? Não, a primeira disparado aí. Agora o que acontece? Em toda essa região, de cima até embaixo, existem pessoas que jogam essa tensão um pouco mais para lombar. Ah, sim. As pessoas reclamam muito, né, de dor aqui. Dor na lombar. Então, às vezes a pessoa, eu não fiz nenhum movimento, mas a tensão, ela é julgada em todo esse território de trás das costas. Então, a lombar também, para algumas pessoas, é uma área mais crítica. Né? Então, às vezes, lombalgia, fica tudo preso. E ali é uma área complicada, porque existe um nervo ciático que passa ali. Quando ele é comprimido, a sensação de dor, de incômodo nele é muito grande. Tá. E essas massagens, elas são aconselhadas quando realmente é um diagnóstico de estresse? Elas têm uma vez por semana ou não? A pessoa faz uma vez e ela já tem uma melhora assim, imediata? Ô, Carla, em relação ao estresse, é legal da gente falar em tratamento. Né? Da pessoa estar fazendo mais vezes, uma vez por semana. Seria uma alternativa num processo, se a pessoa procura outros profissionais, talvez um psicólogo, alguma coisa, ela seria mais um tratamento aliado. Mais um tratamento aliado. E poderia ser o único também, dependendo do caso, né? Sim. Poderia ser, às vezes a pessoa está precisando de um tempo. Só, né? Só está precisando de um tempo. Ela está precisando de um tempo, porque a massagem ela envolve tudo, né? Você vai ter a oportunidade de fazer, né, cara? Vou contar. E o que acontece? Tem a música, tem o ambiente, né? Aquela música propícia para aquela ocasião. É uma terapia, né? Na realidade é uma terapia, para o espírito, para a mente, para o corpo. Que bacana. A gente fala então muito... a gente pode falar do triângulo. Né? A gente fala muito do físico, né? O chamativo da massagem hoje ela é muito físico. Uhum. Inclusive a gente vive dentro da academia, então a gente fala de recuperação muscular, que negócio todo. Mas eu acho mais que isso, eu né? acho que muito mais que isso. Ela não é só uma massagem normal. A grande função da massagem é realmente esse espiritual, né? Essa hora da pessoa lidar com ela mesma, de sentar, de falar assim, essa é minha hora. Mas ela não tem desligar, cara. Você vai para o trabalho, igual você falou, você vai para o trabalho, você chega em casa, principalmente a mulher, né, hoje, ela tem a carga horária dela de trabalho, se não for no trabalho, é em casa, e depois os meninos estão chegando da escola, então quer dizer, não tem hora nenhuma. Hoje nós não temos uma hora pra gente. Sabe? E é isso que está adoecendo o povo hoje. É não tirar Não é a quantidade de trabalho, cara. Porque a quantidade de trabalho ela tem que ser gratificante. Com certeza. Eu trabalhar muito é legal, é bacana. Eu estou produzindo, né? Eu tô vivendo, eu tô com saúde. O que está adoecendo as pessoas é não ter o tempo para elas. Não tirar, né? Não tirar esse tempo. Tá. Então, o tempo da massagem, uma hora? Uma hora e 15. Geralmente a massagem tradicional é 50 minutos. Eu gosto de não ter hora para trabalhar, sabe? É bom. Eu fico assim, ó, é uma hora e 10, uma hora e 15. Então eu marco uma massagem para as 3 horas, a próxima para 5, a próxima para 7. Então a minha filosofia é fazer um bom trabalho, é curtir o momento também da massagem, porque eu curto. Eu sou apaixonado pela minha profissão. E se a pessoa quiser fazer a massagem mais de uma vez por semana? Pode, né? Só não é muito indicado todos os dias. Né? A gente costuma dar um dia de descanso, né? Porque aí ela estressa de novo. Estressa de novo, vem, vai ter muito trabalho pra gente, né, cara? Isso aí. Bom, gente, então é isso. Vamos tirar um tempo pra gente, né? Vamos buscar essa felicidade que é nossa, né? Que é de cada pessoa, que é essa convivência com nós mesmos. E vamos buscar essas alternativas que nós temos hoje, né? Como a massoterapia, né? Que o Alisson falou pra gente, dessa coisa de energia, de liberar esse estresse que a gente tem nos nossos dias a dias. Ô, Carlinha, eu queria fazer uma observação seguinte. Hoje nós vivemos uma época da busca pelo prazer. E isso sempre vai existir na humanidade. Né? A gente busca o prazer e evita a dor. Essa é uma lei básica da natureza. Né? Mas o que acontece é o seguinte, essa busca pelo prazer ela tem que ser dosada e calculada, porque aquele prazer hoje pode virar a dor de amanhã.
Então, quando a gente fala de busca do prazer, é interessante a gente ter várias fontes de prazer. Então, hoje eu estar aqui é um grande prazer. Depois, amanhã, ou depois vai para o trabalho, é um grande prazer. E depois a gente vai passear, é um grande prazer. Então, você tem várias fontes de prazer. Então, nada vira compulsivo. Nada você exagera. Você tem várias fontes. E você dá valor, né? E você dá valor. Essa coisa, assim, Né? Então, a vida fica legal, a vida fica leve. Se a gente só busca uma fonte de prazer, se hoje a minha fonte de prazer é a comida, só a comida, eu vou exagerar nela. Porque eu vou buscar prazer o tempo inteiro, só nela. Mas é isso. É ser isso. feliz com nós mesmos. Ser feliz com nós mesmos. Né? Olhar para o espelho e falar assim, ó, beleza, errei hoje, amanhã nós estamos juntos aí. É isso aí. Gente, então por hoje é isso. Depois a gente tem mais novidades aqui no nosso sofá, tá? Um super beijo. Obrigado, Alisson. Eu agradeço a oportunidade, convidar todo mundo a escutar o programa Saúde Emocional aos domingos na Rádio Minas. Vamos lá, gente, vamos ouvir, porque a cada programa tem uma novidade lá pra vocês também, tá? Então é isso, beijo, tchau, tchau.